Vítor Coelho em entrevista. Primeira parte. O primeiro movimento autorrepresentativo de pessoas com deficiência em Portugal. Olá, meu nome é Diogo Costa, sou tesoureiro da Direção Nacional da Associação dos Cegos e Ambulívoros de Portugal e hoje é dia 6 de abril de 2023. Estamos aqui hoje ao pé de um associado nosso que vai falar essencialmente de 3 temas. O primeiro tema será o primeiro movimento autorrepresentativo de pessoas com deficiência em Portugal. O segundo tema, que engloba o Braille, o que ele foi e aquilo que ele representa para as pessoas com deficiência visual do nosso país. E por fim, vamos falar um pouco da sua vida. Afinal de contas, esta longa caminhada começou em 1930, ano de nascimento deste nosso associado, que ao longo da sua vida foi vivenciando diversos momentos, tal como um comboio também que vai passando e vão sendo contempladas diversas paisagens. Os momentos bons são para serem recordados. Os momentos menos bons servem de aprendizagem para podermos enfrentar de uma melhor forma a viagem que é a nossa vida. E tal como um comboio, paramos ao longo das diversas estações. Existem paragens que são previstas, mas também existem paragens que são imprevistas. E é durante essas paragens que durante as nossas vidas entram e saem pessoas. Umas acompanham-nos, se calhar, até à próxima estação, enquanto outras que passam a fazer parte das nossas vidas entram e ficam connosco durante o resto do percurso. E ainda existem aquelas que estão connosco, que infelizmente deixam de estar entre nós, mas continuam para sempre a fazer parte de nós. Hoje vamos estar à conversa com o associado Vítor Coelho. Professor Vítor, boa tarde. Muito boa tarde, muito gosto de conhecê-lo. Obrigado também não o conhecia e o destino permitiu que nos conhecêssemos e que o acaso permitiu, portanto, que nós que houvesse uma oportunidade para lhe fazermos uma entrevista que vai ser muito importante para a história das pessoas com deficiência visual do nosso país. Sei que o professor Vítor nasceu em 1930, mas permita-me recuar 3 anos antes, ano em que surgiu em Portugal a primeira associação de pessoas com deficiência visual e pergunto, recorrendo às memórias que tem, aos testemunhos que lhe deixaram, porque é que surgiu em Portugal a Associação Luís Braille? Ora bem, eu aí permito-me introduzir um pequeno parênteses. É que foi realmente em 1927 que foi criada a Associação de Beneficência Luís Braille, mas que não é só a primeira associação de deficientes visuais em Portugal, como a primeira associação de qualquer deficiência em Portugal. Tanto quanto a minha memória ou os meus conhecimentos abrangem, não houve nenhuma associação, imagino, de surdos, não houve. A primeira que houve em que as pessoas com deficiência, neste caso foi a deficiência visual, mas com pessoas com deficiência que se organizaram e por si criaram uma associação, criadas por si e geridas por si, foram realmente os cegos desse tempo. E porquê? Razões principais. Nesse tempo, como se sabe, a música era, apesar de tudo, um dos meios que os cegos tinham de se governar, porque a concorrência é muito grande. Se hoje há muitas dificuldades em os cegos terem empregos, pois apesar de tudo
a concorrer com coisas que toda a gente faz, é muito mais complicado. A música, apesar de tudo, é uma atividade que é só possível quando as pessoas estão preparadas para isso e têm qualidades naturais para poderem tirar partido da arte dos sons. Ora, os cegos, que exatamente por não verem, regulam-se fundamentalmente pelo ouvido, é o que lhes dá a noção do ambiente em que estão, por onde andam, que conseguem ir daqui para ali, para lá, fazer viagens pela cidade, ou etc. É através do som, da sua orientação. Têm o ouvido, não porque o tenham diferente, mas porque o exercitam muito mais. E, portanto, a música, desde que ensinada, claro, é preciso aprendê-la e é preciso ter qualidades naturais para isso, mas quando essas duas circunstâncias que se conjugavam, podiam realmente exercer, e houve alguns bons, grandes músicos cegos em Portugal. Nem todos, é evidente. Muita gente aprendia música, mas depois aquilo servia de pouco. Mas houve alguns grandes músicos em Portugal. E, nesse tempo, era quase que a única, era o único meio de poderem ganhar a sua subsistência, tocando em cafés, teatros. Nesse tempo não havia praticamente ainda música gravada. Nos intervalos dos espetáculos, imagino, de teatro, nos intervalos tocava-se música, mas como a música não era gravada, precisavam ter um conjunto, fosse um pianista, fosse um conjunto de 2 ou 3 instrumentos que entretinham a população nos intervalos. O que acontece é que em 1927, não por ser esse ano em especial, mas enfim, os cegos desse tempo sentiram que precisavam de fazer alguma coisa para lutar contra a concorrência que começava com os discos que entretanto tinham aparecido. É claro que aparecer música gravada era uma concorrência desleal, muito forte. Não era só problema ser desleal, é que era muito forte, porque os discos, a gente diz, eu quero isto, eu quero aquilo. Desde que houvesse o disco, punha-se o disco nas grafedolas. Nesse tempo ainda não eram giradiscos, eram grafedolas, mas havia, já se ouvia música, enquanto durante um tempo, quando se queria ouvir música, era preciso que alguém a tocasse. A partir de numa certa altura, deixou de ser assim. Começou a haver discos, as pessoas compravam discos, poucas, porque os discos eram caros. Sempre o que aparece de novo é caro durante um tempo, mas de qualquer modo começou a notar-se essa concorrência. Os cegos que frequentavam, tocavam em bares, em cafés, para entreter as pessoas, começaram a sentir muito essa concorrência. Portanto, para além do emprego diminuir, havia, entretanto, sempre aqueles cegos que precisavam de ajuda porque viviam mal, porque, não se pense, nesse tempo não havia subsídios como hoje há. Hoje as coisas estão organizadas de outra maneira e ainda que não chegando, ainda que com muitos furos, mas vai havendo coisas. Mas nesse tempo não era nada disso. Cada um esgravatava por si e era frequentíssimo os cegos terem que recorrer à mendicidade, pedindo, tocando da rua, tocando, fosse acordeon, fosse guitarra, fosse o que fosse, para receberem qualquer coisa. E iam recebendo, normalmente a população sempre foi contribuindo, e este problema não era nacional, era em toda a parte.
Eu tenho, inclusivamente, aqui testemunhos. Tenho a União Italiana de Cegos, por exemplo, fez agora 100 anos, e eles contam exatamente que era a mesma coisa. Nesse tempo era assim. Os cegos governavam-se muito, era pedindo, ao pé das igrejas, ao pé das casas de espetáculos, etc. E cá em Portugal era a mesma coisa. Mas, portanto, aqueles cegos, porventura, mais avançados, chamaríamos um pouco a elite do tempo, que eram poucos, porque as escolas de ensino também não abundavam. Havia 13 escolas principais. Quais eram? O Instituto de Cegos Branco Rodrigues, no Estoril, que tinha sido fundado pelo Sr. José Cândido Branco Rodrigues. Que faleceu um ano antes, em 1926. Sim, e que foi o grande impulsionador do ensino dos cegos em Portugal. A vida do Sr. Branco Rodrigues, para quem se interesse por estes assuntos, é digna de se conhecer, porque foi uma pessoa que lutou sozinho, com os seus meios, com as suas capacidades, para desenvolver isto já no século XIX. E portanto, quanto às escolas que havia, era assim: havia em Portugal, havia aqui em Lisboa, no Estoril, o Instituto de Cegos Branco Rodrigues, tinha sido fundado em 1912. Havia no Porto o Instituto de São Manuel, que também tinha sido fundado pelo Sr. Branco Rodrigues, e havia o asilo, a Escola António Feliciano de Castilho, que era para raparigas, e que o Sr. Branco Rodrigues também tinha participado, mas estava entregue já a outra direção, que era ali em Campo de Ourique. Portanto, havia 13 escolas. No total, tinham capacidade para ensinar pouco mais de 100 alunos. Ora, escusado será dizer que pouco mais de 100 alunos a poderem ter aulas, calcula-se a quantidade de analfabetos que havia. E eu costumo dizer, eu podia ter sido um dos analfabetos, eu e outros colegas meus, mas com muitas cunhas, como é costume em Portugal. Eu estive inscrito durante 5 anos para ver se tinha uma vaga, e finalmente em 1940, tinha eu 10 anos, consegui entrar para o Instituto de Cegos Branco Rodrigues. Mas já lá vamos. Então, antes de 1927, um estudante, portanto, aprendia música nestas 3 escolas. Vamos cingir aqui a Lisboa, particularmente nestas 2, portanto. E depois de acabarem os estudos, o que é que acontecia? Depois de acabarem os estudos, ou seja, antes de 1927, quando acabavam os estudos, o que é que acontecia? Como digo, a grande parte pedia na rua, ou ficava em casa dos pais, se as famílias podiam, ou iam para asilos, se os pais não podiam. Havia asilos, o asilo da Alcobaça, a Mitra, sei lá. Portanto, iam para asilos esperar, dir-se-ia, o fim da vida. Chegou a conhecer casos desses? Como? Chegou a conhecer pessoas que tiveram esse destino? Se pessoas que tiveram esse destino. Chegou a conhecer pessoas? Então, claro que conheci. Pessoas que foram para asilos e que lá ficaram até acabar. Diga-me uma coisa. Dia 25 de junho, 25/6, portanto, de 1927, foi um dia marcante para as pessoas com deficiência visual, neste caso, do nosso país. Sabe se tem memórias de lhe terem deixado testemunhos deste dia, ou não? Bem, que eu as conheça, não, mas certamente deixaram. Eu conheci alguns dos fundadores da Associação de Cegos Luís Bralho,
ainda não se chamava a Associação de Cegos. Isso foi mais tarde. Ela teve 3 nomes. Já a Em associação 1978 é que passou a ser a Associação de Cegos Luís Braille. Portanto, de início, ela chamava-se Era a Associação Luís Associação Braille, de Beneficência Luís Braille. mas antes chamava-se só Luís Braille, com Z. Não, desde o princípio era a Associação de Beneficência Luís Braille. Em 1978 é que, por sugestão, quase imposição, da Direção-Geral da Assistência, que começou a dar algumas ajudas financeiras às associações desse tempo, é que foi sugerido que mudassem o nome, em vez de ser Associação de Beneficência Luís Braille, passar a ser Associação de Cegos Luís Braille. Diga-me uma coisa, já passaram 33 anos após a extinção vou-lhe chamar assim, da Braille, e mesmo assim, a Lusa, por exemplo, em 2018, nas efemérides do dia 25 de junho, noticiava que foi o dia em que foi fundada a Associação de Beneficência Luís Braille. Também temos o Diário de Notícias, deixa-me só completar. Temos o Diário de Notícias, que em 2007 também referia o mesmo facto, e o Jornal Sol, que em 2021 também refere o mesmo facto. Ao fim de tantos anos, esta associação ainda continua a ser recordada pelos órgãos de comunicação social. Não, mas é que eu acho muito estranho que em 1921... 2021. Portanto, vou repetir. 2021. Portanto, a Lusa, em 2018, refere que no dia 25, nas efemérides, naquela página onde se fala no que é que ocorreu em determinado dia, portanto, a Lusa no dia 25 de junho afirma que foi a fundação da Associação de Beneficência Luís Braille. Depois, o JN em 2007 também não se esqueceu da nossa associação e também refere a mesma coisa. E o Jornal Sol em 2021 também refere a mesma coisa. Mas, portanto, tem o nome trocado. Dizem... É a Associação de Beneficência Luís Braille. Portanto, se dizem a Associação de Beneficência Luís Braille, está certo. Pronto. Agora, mas ao fim de tantos anos ainda é referenciada nos órgãos de comunicação social. Bom, isso foi alguém que se lembrou de lá de levar a notícia para o jornal, tal como nós estamos aqui a conversar. Amanhã, imagino, podia aparecer um artigo que dizia estiveram a tal, mas foi exatamente em 1927, em 25 de junho, é que foi criada a Associação de Beneficência Luís Braille. E foi a primeira. Portanto, como eu há bocado dizia, eu conheci alguns dos fundadores, conheci alguns deles, trabalhei ainda com alguns deles, apesar de ser mais novo, claro, mas porquê? Porque eram ou pianistas, ou violinistas, e que ainda tocavam. E eu, novo ainda, mas ainda os conheci e portanto, lembro-me deles. Claro que desse tempo eram coisas ditas novas, não é? Mas, por exemplo, em 1952, a Associação de Beneficência Luís Braille fez bodas de prata. E, portanto, organizou um ciclo de palestras a comemorar os 25 anos da criação da Associação de Beneficência Luís Braille e também coincidia pelo ano 1952, era o centenário da morte de Luís Braille. Mas permita-me voltar atrás. Vou-lhe falar aqui de alguns nomes para ver se recorda e se nos consegue enquadrar um bocadinho sobre estas pessoas. Está bem? Sim, sim. Estevão Pereira Guimarães. Sim, senhor. Conhecidos, o senhor Estevão Pereira Guimarães, que era carpinteiro. Exatamente. Antes de chegar, e tocava bateria, e eu toquei com ele várias vezes. Ele tocava bateria, eu nessa altura tocava saxofone e violino, mas trabalhei com ele durante alguns anos, mas conheci muito bem. Era o sócio número 1.
E ele também participava em trabalhos manuais que a própria associação veio a ter Também, ao longo da sua vida, certo? também, porque ele era carpinteiro, ele tinha habilidades manuais diversas, não é? Mas é claro, a carpintaria não lhe dava para subsistir e, portanto, tocava a bateria também em conjuntos. Agora, permita-me passar para o seguinte. António Gomes Porto, conheceu? António Gomes Porto. Era, sim, senhor, era professor do Instituto Castilho, do Instituto para Raparigas. Ok, e também foi associado da... Sim, sim. Ok, participou na fundação, este senhor Sim. também. Sim, senhor. Ok. Manuel Rocha, conheceu? Manuel Rocha? Não tenho ideia. Ok. Joaquim Nunes Pinto, por exemplo. Bem, sim. Quem era? Joaquim Nunes Pinto foi meu professor de piano e de solfejo, foi professor do Instituto Branco Rodrigues até se reformar. Ele nasceu em 1894, foi porventura, eu digo porventura em termos de registros, nas listas do Conservatório Nacional, foi o primeiro cego a concluir um curso superior de um instrumento, neste caso de piano. Portanto, foi pianista durante um tempo aí em hotéis e etc. Mas foi meu professor de piano. E professor de piano do Instituto Branco Rodrigues. Quando eu entrei, ele também era cego ou não? Como? Ele era cego? Era, ou não? era. Ok. Era cego, sim, senhor. Era e foi desde que eu o conheci que era. E era antes. Okay, então permita-me, já lhe vou fazer mais perguntas sobre algumas pessoas, alguns nomes que nós temos aqui, que recolhemos para tentar resgatar da nossa história, para conhecermos um bocadinho estas pessoas que também são muito importantes para nós. Permita-me voltar aqui perto do ano de 1927 outra vez, em que a associação nasceu no dia 6 de junho de 1927 e em setembro desse ano ecoava na comunicação social da época que um conjunto de cegos de Lisboa estava a preparar-se para inventar um termo invisual. O que é que me tem a dizer sobre... que, na altura, permita-me só, era um termo que se pretendia usar para se designar os que não eram vistos. Ora bem, parece que referiu aí 6 de junho. Isso foi quando, desculpe, a 25 de junho foi quando a associação foi criada. Pois. Peço desculpa. E em setembro, ou seja, pouco mais de 3 meses, tanto, sim. já estava a ecoar na comunicação social da época que o conjunto de cegos em Lisboa queriam ser chamados de invisuais e não de cegos. E ele até é irónico e diz qualquer coisa do tipo: daqui a pouco os mudos são invocais e os parvos são desintelectuais. O que é que tem a dizer sobre... Ora bem, esta palavra invisual? Ora bem, devo dizer que alguns de nós pelo menos, não concordamos com o chamar invisual. Portanto, entendemos que isso foi um problema que se pôs nessa altura, mas que eu diria, eu por mim, claro, encontrei esse termo já em uso, e vários outros amigos meus, mas por nós não concordamos, porque exatamente invisual não foi um termo procurado eufemisticamente para não dizer cego. As pessoas têm um certo é que eu diria, não gostam, acham que é ofensivo
dizer cego, ou dizer surdo, ou dizer coxo, ou etc. E, portanto, procuram encontrar outras palavras que, eufemisticamente, digo eu, ou seja, para dizer de outra maneira um bocado mais suave, não dizer cego. E, portanto, criaram essa palavra invisual. Eu não sei quem foi o autor, digamos, da proposta. O Joaquim Guerrinha diz que foi o professor Manuel Marques. Foi criada e, digamos, foi vigorando. E de tal modo vigorando que ainda hoje muitas vezes as pessoas escrevem por aí e dizem invisual. Por nós, quando escrevemos alguma coisa, eu, quando escrevo qualquer coisa, e colegas meus, nunca utilizamos a palavra invisual. Dizemos ou deficientes visuais, ou cegos, pura e simplesmente. Não temos pejo nenhum em utilizar a palavra cego, é o que nós somos. Embora concorde, quer dizer, olha, vai ali um cego. Isto pode não parecer muito lindo, pode não parecer muito... mas vai ali um cego. Pronto, é uma maneira de dizer, como se pode dizer, vai ali um coxo, vai ali um maneta. Claro. Mas essa palavra foi procurada para, eufemisticamente, não dizer cego. Mas todos nós, as pessoas mais, diria, mais evoluídas, mais conscientes, não dizemos a palavra invisual. Diga-me uma coisa, e é a última pergunta desta nossa primeira parte. Diga-me esta questão, que é, eu noto que muitos de nós utilizamos a palavra normovisual. Pois. Se nós decompormos esta palavra, não estaremos aqui a dizer que as pessoas que veem são normais e nós não somos? Ora, quando nós dizemos normovisuais, é que é também um recurso, digamos, mas é para dizer que veem normalmente. Nós não vemos normalmente, nós vemos intelectualmente. E, de resto, a ciência hoje prova que o que se aprende, imagino, através de uma leitura braille, no cérebro o que se passa é como se estivéssemos a ver, portanto, o fenómeno da apreensão dos dados, dos conhecimentos, no cérebro é igual, venha ele pelos olhos ou venha ele pelos dedos. Isso, cientificamente, parece que está comprovado. O fenómeno cerebral, o que é transmitido pelo nervo óptico, etc., é igual ao que é transmitido pela sensação que o dedo nos pode trazer de uma leitura braille. Ora bem, vamos ficar por aqui. Voltamos já a seguir para a segunda parte desta nossa entrevista ao professor Vítor Coelho. Até já. Ficha técnica. Produção e edição, ACAPO, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Data de gravação, Lisboa, 6 de abril de 2023.